Quero saudá-los com a paz do nosso Deus, paz essa que somente aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador podem desfrutar. Estamos falando sobre o segredo da felicidade inabalável. Essa é a 8ª mensagem sobre esse tema e nós estamos aprendendo sobre a 5ª verdade que todos devem crer para desfrutar da felicidade inabalável. Para desfrutar da felicidade inabalável, é preciso viver diariamente, motivado pela realidade de que Jesus deve nos arrebatar a qualquer momento. Sobre a volta de Jesus, nós devemos constantemente nos perguntar se realmente nós acreditamos que Jesus vai voltar a qualquer instante, pois corremos o risco de termos uma crença meramente intelectual. Isso é, uma crença que não afeta o nosso estilo de vida. Ou como tem acontecido, algo ainda pior, pessoas que são cristãs, mas interpretam de maneira errada essa verdade a respeito da volta iminente de Jesus, e por causa dessa interpretação errada, temos pessoas cristãs que até duvidam que Jesus Cristo vai voltar literalmente. No estudo de hoje, eu quero enfatizar a importância de crermos na iminência da volta de Jesus Cristo. Porque essa doutrina ela tem sido desconsiderada por muitos cristãos. E quando eu digo que está sendo desconsiderada, eu quero dizer que as pessoas podem estar vivendo sem levar essa verdade teológica em consideração. Eu vou ler alguns trechos de 2 notícias escritas em portais gospel sobre a volta de Cristo. E é sobre um artigo escrito em 2012. A manchete do artigo é: Jesus vai voltar entre 2018 e 2028, afirma esse teólogo. Eu não vou dizer o nome desse teólogo por questões éticas, mas se vocês entrarem na internet, vocês vão com certeza saber quem é. A outra manchete sobre o mesmo artigo, então num outro portal gospel, diz assim: Jesus volta entre 2018 e 2028, diz esse teólogo. E agora eu vou ler parte desse artigo. Em meio às especulações de que o fim do mundo ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2012, por isso que é o artigo de 2012, segundo o calendário maia, o doutor em teologia resolveu refutar as previsões, e agora perceba, e estabelecer um período em que Jesus arrebataria os fiéis e retornaria ao mundo. Continua o artigo. Aos 86 anos de idade, o doutor em teologia, Pontinhos, afirmou que acredita que Jesus retornará à Terra entre 2018 e 2028, baseados em estudos feitos durante toda a sua vida. O doutor em teologia, Pontinhos, começou seu ministério aos 19 anos de idade e alcançou 5 graus de doutoramento em teologia, sendo atualmente o líder mundial Pontinhos em todo o mundo. Continua o artigo. O doutor em teologia insiste em lembrar que ninguém sabe a data exata em que Jesus vai voltar, mas que na Bíblia existem argumentos
para se determinar tempos e épocas do cumprimento de profecias. E aqui nós temos o primeiro erro de interpretação sobre a volta iminente de Jesus Cristo. Esse doutor em teologia, ele faz uma afirmação verídica, quando ele diz que na Bíblia existem alguns argumentos para se determinar tempos e épocas do cumprimento de profecias. Então, isso se aplica em algumas profecias, mas não se aplica em relação a determinar quando é que Jesus Cristo vai voltar. Porque senão não seria iminente. Por exemplo, não está sendo considerado o ensino de Mateus 24:36, que diz assim: Jesus ensinando a respeito da pergunta que foi feita a ele, quando iria acontecer a sua volta. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, se referindo ao próprio Senhor Jesus, senão o Pai. Um outro texto, Atos, capítulo 1, versículo 7. Jesus está se despedindo dos seus discípulos aqui, depois de ter ressuscitado e andado por um período com os seus discípulos, e agora ele está se preparando para ser assunto aos céus. E fizeram essa mesma pergunta para Jesus: quando é que o Senhor vai voltar? Respondeu-lhe: não vos cumpre conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus está dizendo que não compete a ninguém, nem eles, nenhum teólogo, nenhum pastor, nenhum ser humano, conhecer tempos e épocas, isso é, em relação a essa profecia, a volta de Jesus, porque isso está reservado exclusivamente à autoridade de Deus. E Jesus ensina algo extremamente importante em relação à realidade da volta iminente dele em Mateus 24:13, quando diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem hora. Então, se eu recebo uma ordem de Deus de vigiar, se eu recebo de Deus, uma informação, uma afirmação que não compete a mim e a ninguém a conhecer os tempos e as épocas, porque isso está exclusivamente ao Pai. Como é então que eu posso determinar o dia e a hora? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A ordem de vigiar não faz sentido se podemos datar, nem que seja possivelmente, dentro de um período, quando Jesus vai voltar. Então, em relação à volta de Jesus, como profecia, não cabe determinar que a Bíblia, ou afirmar que a Bíblia fornece argumentos para se determinar tempos e épocas. Erros assim são cometidos por não interpretar a Bíblia seguindo leis exegéticas, que inclui a literalidade das Escrituras. Por isso que um doutor em teologia, em 2012, chega a datar a volta de Jesus Cristo entre 2018 e 2028, cancelando assim a ordem para vigiar pelo menos entre 2012 e 2017. Por 5 anos, agora, cristãos que desconhecem a Bíblia e confiam, em doutor em teologia tipo essa pessoa, agora vão desobedecer e descansar em relação a isso por 5 anos em relação à ordem de vigiar. Vou continuar agora lendo o artigo. O teólogo afirma
que sempre existiu controvérsia sobre anúncios do final dos tempos, mas ele acredita que seus cálculos são plausíveis. E olha a afirmação que ele faz no artigo. Ao longo da história, mestres da Bíblia envelheceram e morreram pregando sobre o arrebatamento iminente, uma palavra não encontrada na Bíblia, ressalta esse doutor em teologia. E ele continua: a palavra iminente implica que o arrebatamento pode acontecer a qualquer dia. A Bíblia não afirma isso. É o que diz esse doutor em teologia. E aqui nós encontramos então um outro erro que leva ele a ter essa conclusão não bíblica, né? E ele chega, por causa desses erros, né? Ele chega agora a datar a volta de Jesus entre 2018 e 2028. E ele cita mais de uma dezena de versículos. Mas a base do cálculo é o renascimento do Estado de Israel em 1948. Então, ao datar a volta de Jesus Cristo, ele afirma que Jesus não vai voltar entre os anos 2012 e 2017, dizendo que os cristãos agora podem deixar de vigiar por esse tempo, né? Então ele anula essa advertência que a Bíblia faz, né? E a advertência que outros textos da Bíblia também faz. Por exemplo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10, que a semana passada nós falamos sobre esse texto, temos lá: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Bom, segundo esse doutor em teologia, ele não vai vir como um ladrão entre o ano de 2012 e 2017. Então nós não precisamos vigiar. Então, amados, é uma doutrina extremamente importante. E Deus quer que nós tenhamos compreensão a respeito da volta de Jesus e, melhor dizendo, sobre a realidade da volta de Jesus a qualquer momento. É por causa de artigos como este que Deus nos forneceu vários textos bíblicos afirmando claramente que a volta de Cristo é iminente. Os dicionários da língua portuguesa definem o termo iminente assim. Eu consultei 4 dicionários. Diz assim: que ameaça se concretizar, que está a ponto de acontecer. Próximo. Que pode acontecer num momento muito próximo. Que está prestes a ocorrer. Que pode se realizar a qualquer momento. Que está quase a acontecer. Reuni aqui o significado desse termo iminente de 4 dicionários da língua portuguesa. E apesar do teólogo ter escrito em seu artigo e afirmar arrebatamento iminente é uma palavra não encontrada na Bíblia, nós vamos ver que vários livros da Bíblia, inclusive Apocalipse, afirmam categoricamente a doutrina da iminente volta de Cristo. Apocalipse enfatiza essa iminência. Essa ênfase, ela pode ser observada no fato de que, nos 3 primeiros versículos do livro de Apocalipse, a iminência é citada 2 vezes. E nos últimos 16 versículos do livro de Apocalipse, Deus inspira João a repetir 5 vezes que Jesus voltará iminentemente, isso é, em breve. Apocalipse foi escrito
para ensinar para a Igreja de Jesus Cristo, que deve aguardar a vinda de Cristo diariamente. Versículo 1, que já estamos quase memorizando, e tantas vezes que eu li, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E no versículo 3, que fala sobre a felicidade inabalável, diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. As palavras em breve e a palavra próximo fazem parte do significado da palavra iminente, segundo o dicionário da língua portuguesa. A palavra breve, na língua grega, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento, incluindo o livro de Apocalipse, essa palavra significa apressadamente ou muito em breve. João, ao escrever a profecia que ele recebeu da parte de Deus, nos ensina que Deus deseja que creiamos sobre a volta de Cristo. O que é que nós devemos crer a respeito da volta de Cristo? O principal ensino que Deus deseja que creiamos sobre a volta de Cristo é que Ele irá voltar a qualquer momento. É uma ênfase. No estudo da semana passada, vimos que a epístola de Pedro foi escrita para os cristãos não caírem no erro de duvidar sobre a volta iminente de Jesus. No erro de confiar na própria lógica ou em apenas aquilo que consegue ver, como fazem os descrentes. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 10, nós encontramos uma advertência para cristãos de verdade, para uma advertência para nós, hoje, ano de 2020. Diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Essa última parte, faz uma afirmação que está no modo indicativo. O modo indicativo é aquele modo da afirmação taxativa. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Taxativamente, não admite contestação ou objeção. É o que significa o modo indicativo. E, para ilustrar essa iminência e como nós devemos estar atentos a isso, Pedro usa a figura de um ladrão que vem para entrar na sua casa, para roubar. Alguém já ouviu a notícia sobre algum ladrão que enviou um aviso sobre o dia e horário que ele iria, por exemplo, roubar um caixa eletrônico? Parece loucura, não é? Então, Pedro está afirmando, usando essa ilustração, que nós não devemos cometer o mesmo erro que o teólogo daquele artigo escreveu que eu li. Pedro, inspirado por Deus lá no primeiro século, profetizou sobre alguns enganos que estão acontecendo hoje, no ano de 2020, em relação à volta de Jesus. E Pedro, inspirado por Deus, nos faz uma advertência, na verdade uma advertência em forma de ordem. Não se esqueçam disto, amados, não se esqueçam, esse verbo esquecer está no modo imperativo. Cada um de nós corre o risco de deixar de acreditar que Jesus pode voltar no próximo segundo. E essa crença afeta a nossa maneira de pensar e agir, porque ela afeta as nossas decisões diárias.
O nosso principal adversário em relação à volta iminente de Jesus é a nossa lógica. Isso é o nosso raciocínio humano. O nosso raciocínio humano, ele se baseia naquilo que pode ser observado. Não é baseado na fé, naquilo que Deus promete. Aquele teólogo desviou a sua atenção no que a palavra de Deus diz pela fé e focou no Estado de Israel. E a partir desse acontecimento, ele manipula a interpretação da Bíblia. Por isso, Deus nos informa uma verdade que se resume assim: nós devemos nos despojar da nossa lógica e nos revestir da lógica de Deus, que é baseado em fé naquilo que Deus diz. Por exemplo, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Deus está dizendo: não se enganem, se despojem da lógica humana e mentirosa de que Deus está demorando. Se revistam da verdade de que ele virá de surpresa a qualquer momento. Porque para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso é, Deus não leva em consideração o tempo como nós levamos. E se um dia é como 1000 anos, ele pode voltar no próximo segundo. Por isso, a última profecia escrita para a igreja, que é o livro de Apocalipse, o livro todo de Apocalipse, é a última profecia que Deus faz para o ser humano a respeito do futuro. Então, nessa última profecia, logo no primeiro versículo, temos a afirmação que nos está sendo reveladas coisas que em breve devem acontecer. Em breve, não está informando dia e ano que acontecerá, mas afirma que em breve, isso é, Cristo irá voltar a qualquer momento. Eu até digo, o ideal é que nós evitemos o termo pode. E eu costumo usar esse termo. Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas, se nós formos ser exatos em obedecer à ordem de Jesus, vocês vão ver que nós vamos ter que dizer o seguinte: Jesus vai voltar a qualquer momento. Essa afirmação está no presente do indicativo. Lembra aquele modo taxativo? Pode é o modo da possibilidade, é o subjuntivo. O indicativo é: Jesus vai voltar a qualquer momento. É uma afirmação categórica. Não admite contestação, objeção e nem dúvida. A doutrina da eminência quanto à volta de Cristo é o alerta central de Apocalipse. É por isso que Deus inspira João a reafirmar a doutrina da eminência quanto à volta de Cristo no terceiro versículo. Quer dizer, no primeiro ele lembra disso, no terceiro ele volta a afirmar isso quando ele diz da bem-aventurança de quem lê, ouve e guarda, e ele diz: pois o tempo está próximo. E agora eu quero destacar essa frase, a frase o tempo está próximo. Essa afirmação está agora nesse primeiro capítulo e ele é afirmado novamente usando essa frase lá no último capítulo. E essa afirmação, o tempo está próximo, ok? Esclarece o que significa a palavra breve. Essa palavra breve é também traduzido como sem demora. São sinônimas, mas uma ajuda a esclarecer a outra. A afirmação, o tempo está próximo, ela é muito esclarecedora. Primeiro, a palavra tempo. Agora, a palavra tempo, nós temos a palavra tempo e a palavra próximo.
A palavra tempo, ela necessita de uma explicação, por isso que vocês precisam ter paciência agora, porque eu preciso passar algumas informações na área de semântica, isso é, sobre o significado das palavras. De novo, lembrando que a Bíblia foi escrita na língua grega, e na língua grega nós temos duas palavras para designar tempo. Uma delas é Cronos, e a outra palavra é Kairos. Nesse texto é usada a palavra Kairos. Qual é a diferença? Cronos é uma palavra mais familiar para nós. É dessa palavra que nós temos, por exemplo, na língua portuguesa, cronômetro. Cronos é aquela palavra que é usada para se referir ao tempo cronológico. Hora, minuto e segundo. Não foi essa palavra, ou não é essa palavra que está sendo usada aqui quando diz o tempo está próximo. A palavra usada é kairos. Essa palavra, ela é usada para chamar a atenção dos ouvintes aos fatos dentro daquele tempo determinado, isso é, aos fatos dentro do cronos. Isso é, o que vai acontecer dentro desse tempo ou desse período de tempo. Porque quando eu fico sabendo o que é que vai acontecer nesse período de tempo, isso exige de mim agora uma resposta, uma ação. Eu vou tentar ilustrar a diferença de Cronos e de Kairos de maneira bem simples, tá bom? Eu vou usar a ilustração do nosso querido irmão Dorival, que vai passar por uma cirurgia. Então, está marcada a cirurgia do Dorival para o dia 26 às 9 horas da manhã. Isso é Cronos. No qual ele sofrerá uma intervenção cirúrgica no coração. Isso é Kairos. Entende? A afirmação bíblica de que o tempo está próximo enfatiza o que vai acontecer no dia do Senhor, naquele período de 7 anos que é descrito no livro de Apocalipse, do capítulo 5 até o capítulo 19, no qual Deus vai punir os pecados dos descrentes aqui na terra, e que Jesus virá antes para retirar as pessoas que creem nele. Esse tempo, esse Kairos está próximo. O Dicionário Internacional de Teologia, no Novo Testamento, fornece mais uma explicação com respeito a Kairos no que se refere a tempo. Está escrito assim: Kairos caracteriza uma crise ou oportunidade em relação ao tempo que exige uma decisão, pois implica em como me acomodo em relação ao que vai acontecer dentro desse tempo. Por isso que eu digo que a crença sobre a volta iminente de Jesus afeta o nosso comportamento. Vamos voltar ao exemplo do Dorival, que vai ser operado. Ele tem o Kairos, mas tem também o Cronos. O Cronos apenas informa quando vai ser. O Kairos significa o que é que vai acontecer. E segundo o dicionário, o Kairos exige uma decisão. Isso é, como é que o Dorival agora vai se acomodar, vai se comportar em relação à cirurgia. E aí o que o Dorival fez já? Ele já mudou de residência, porque aonde ele morava ele tinha que subir uma grande quantidade de escadas, então exigiu dele, ok? É uma crise, exigiu dele uma decisão, não é? Mais do que isso, exige de todos nós também a participação nessa decisão. Então nós estamos orando antecipadamente por isso. Então isso tudo tem a ver com Kairos, não é? Nós estamos orando pelos médicos, pelos enfermeiros, pelo próprio hospital, que não tenha nenhum problema lá com o coronavírus. Então tudo isso se refere a Kairos. Então a ênfase que o tempo está próximo é porque está enfatizando, né, aquele período na qual Deus vai punir,
né, aplicando a sua justiça, né, e isso exige, né, das pessoas que estão ouvindo essa mensagem uma resposta, uma decisão. Por isso que a crença sobre a volta iminente de Jesus afeta o nosso comportamento, tanto da pessoa que não é salva ainda, quanto aquele que já é salvo. Por isso que a respeito da volta de Jesus, lá em 2 Pedro, Deus afirma que ainda não aconteceu. Por quê? Porque Deus é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é, que as pessoas, ao saberem a respeito desse kairos, desse período, respondam, tomem uma decisão. Enquanto Jesus não voltar, continua a oportunidade para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. E continua a oportunidade para nós desenvolvermos a nossa santificação. Aquele que ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, ainda tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, para que não passem, para que escapem dos sofrimentos descritos lá da grande tribulação. Para nós, serve para que a gente não seja pego de surpresa. Mas sobre isso eu vou falar na próxima mensagem. Mais que isso, o fato de Jesus voltar a qualquer momento implica em que a pessoa já está tomando uma decisão hoje. Por exemplo, uma pessoa que ouve que ela precisa se arrepender dos seus pecados e acreditar em Jesus como Senhor e Salvador, porque o tempo está próximo. Aceitando ou rejeitando a oferta de perdão, ela já está tomando uma decisão. Apocalipse informa que o tempo kairos sobre a volta de Cristo está próximo. Agora nós temos a palavra próximo. A palavra próximo aqui, na língua grega, é egos. Por que eu estou citando? Porque é um advérbio que significa iminente, ou a qualquer momento. Por isso que eu não consigo entender como aquele teólogo que tem doutorado escreveu no seu artigo, e afirmou no seu artigo que a palavra iminente implica que o arrebatamento pode acontecer a qualquer dia, e a Bíblia não ensina isso, mas essa palavra literalmente significa iminente ou a qualquer momento. O dicionário grego do Novo Testamento, na página 143, afirma que um dos significados da palavra egos, traduzido como próximo, é também iminente. Isso é, próximo é sinônimo de iminente, iminente é sinônimo de próximo. O léxico grego de Strong afirma que essa palavra significa momento iminente e que virá em breve. O que Deus profetizou através de Pedro, isso é, que nos últimos dias haverá distorções a respeito da doutrina sobre a volta de Cristo, está se cumprindo. Vou repetir, a doutrina da iminência é o tema central do livro de Apocalipse. Eu citei dois textos, logo nos 3 primeiros versículos, e eu disse para vocês que nos últimos 16 versículos, que trata, finalizando o livro de Apocalipse, Deus inspirou João para repetir 5 vezes que Jesus voltará em breve. Eu vou ler. Apocalipse 22:6. Disse ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso é, João agora está dizendo que aquilo que ele escreveu do capítulo 1 até agora, o capítulo 22, está terminando já o livro, a profecia. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele continua no versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Volta a dizer, Ok?
extremamente feliz. Felicidade inabalável é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E as palavras afirmam que Jesus vem sem demora, iminente. No versículo 10, capítulo 22, diz: Disse ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Versículo 12, Jesus dizendo: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Novamente, a crença na volta iminente, isso é que Jesus pode voltar no próximo segundo, afeta o nosso comportamento. E na próxima semana eu vou falar sobre isso. E esse texto diz: e tenho um galardão para distribuir segundo as suas obras. Tudo isso motivado pela verdade, pela realidade de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunha dessas coisas, isso é de tudo que foi escrito, diz. Testemunha aqui é Jesus. Certamente venho sem demora. E termina. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Pense sobre isso. Por que será que Deus decidiu, no último livro inspirado, enfatizar a volta iminente de Jesus? Um deles é fazer com que nós tenhamos convicção de que devemos viver cada dia, o dia todo, acreditando que Jesus vai voltar a qualquer momento. Lembrando que viver cada dia, o dia todo, na expectativa da volta de Cristo é uma ordem, não é uma opção. Lembra que nós já falamos, 2 Pedro capítulo 2, versículo 8, não se esqueçam disso. Não se esquecer, lembra? É um imperativo. É assim que Deus afirma e ordena que devemos pensar e crer a respeito da volta de Cristo. Porque, afinal de contas, para desfrutar da felicidade inabalável, é preciso viver diariamente motivado pela realidade de que Jesus vai nos arrebatar a qualquer momento. Quero encerrar a pregação de hoje da mesma forma que eu encerrei a da semana passada, lendo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que nos estimula a amarmos a volta de Jesus Cristo. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A todos quantos amam a sua vinda. E nós vimos que uma maneira de demonstrar amor é seguindo as instruções de Deus. Como diz Deuteronômio, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Isso é? Como é que eu aplico isso em relação à promessa da volta de Jesus para nos levar, dos perigos e de todo o sofrimento que vai acontecer aqui? Então a volta de Jesus deve estar nos nossos lábios e no nosso coração todos os dias da nossa vida, assentando em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então que essa verdade possa penetrar no nosso coração, que nós possamos crer
que pode ser, e de novo, olha o termo pode, né? A qualquer momento, no próximo segundo, a Bíblia diz que Jesus vai voltar a qualquer momento para nos arrebatar. E isso vai nos ajudar a sentir, pensar e agir como Jesus gostaria em cada situação da nossa vida, em cada circunstância. E sobre isso eu vou continuar falando na próxima mensagem, se Deus permitir. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, que é poderosa, que é verdade e de que nós experimentamos uma verdadeira felicidade, independente das circunstâncias, quando o nosso dia a dia é motivado pela realidade de que a trombeta pode soar a qualquer segundo, de que Jesus vai voltar a qualquer momento para nos levar com Ele. Que essa verdade possa estar no nosso coração e que nós possamos amar essa verdade cada dia mais e que ela molde a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar e a nossa maneira de agir. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.